Cris, você acredita que nos BRICS, a Índia, a Rússia, esses países virão em apoio dos Estados Unidos? Porque a Índia parece que já dá sinalização de negociação com os Estados Unidos na tarifação. Há uma possibilidade do Brasil ficar sozinho nessa disputa e ser aniquilado contra os Estados Unidos? Olha, eu já vou até pedir desculpa por não estar acompanhando com tanto afinco essa história, porque a taxação dos 50% foi anunciada na antevéspera da minha viagem para Paris, então eu já me desconectei um pouco das notícias do que estava acontecendo no Brasil para me conectar com as da Europa e da França especificamente, especialmente o que estava agendado para o Congresso. Mas eu sei que vários outros países, eu não acompanhei esse da Índia especificamente, mas vários outros países de fora do BRICS conseguiram negociar e reduzir o anúncio inicial. A gente sabe que o Trump está fazendo a jogada dele, né, cumprindo as promessas de campanha dele para o público americano, com os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, assim como a gente fala Brasil acima de tudo, eles têm lá os interesses deles em primeiro lugar. Mas é só uma cartada para iniciar uma negociação. O Brasil de Lula, que não é o nosso, o Brasil de Lula, que não negocia, que não debate, que quer se impor, que gosta de autoritarismo, que gosta de gritaria, que gosta de desrespeitar leis, inclusive regras de diplomacia e tratados internacionais, não está nem aí. Então, para nós, eu acho que vai ser muito difícil a gente não ficar isolado com o passar do tempo. Se China, Rússia, África do Sul, o próprio Irã, né, os outros países que estão nesse bloco estranho em que o Brasil está metido, negociarem e conseguirem benefícios para si próprios, não vai ser surpresa para mim. Infelizmente, a gente está num caminho oposto ao mundo. O Lula pensa que ele é rei do mundo e ele não reina nem no próprio Brasil. Né? A gente sabe como ele foi eleito, a gente sabe que ele não tem popularidade, a gente sabe que nem os petistas têm coragem de assumir que são petistas e votaram nele, porque a vergonha é muito grande. Então ele está ficando cada vez mais isolado. Ele, Lula, né? Agora, obviamente que estando no momento no comando do Brasil, corremos o risco sim de o Brasil ficar isolado do resto do mundo. Cris, mas essa estratégia do PT, eu fazendo uma análise aqui mais para o futuro, mais no tempo, a estratégia hoje do Lula, do PT, do mecanismo é quanto pior, melhor, né? Eles querem destruir o Brasil porque é uma forma de dividir o povo para depois eles governarem, porque não tem alternativa, né? O PT acabou, derreteu, enfim, todos nós sabemos, de todas as pesquisas que aparecem, o Lula não ganha dos candidatos concorrentes. Mas vindo essas tarifas, nós iremos passar uma fase difícil no Brasil. Com o passar do tempo, ali chegando nas eleições, uma possibilidade de redução das tarifas ou até de isenção, desde que tenha o cumprimento daquilo que o presidente Trump diz, não poderia reverter essa situação e a massa mesmo, o povo, já cansado dessa ditadura, de toda essa maldade que o governo de esquerda traz no futuro, nas eleições, sobre a possibilidade da redução, até da extinção dessas tarifas, não poderia reverter esse jogo e ser ali transformando num tiro no pé dessa esquerda, Cris? Eu acho que quem vai reverter esse jogo somos nós, não o Lula. Eu não consigo ver no Lula a possibilidade de voltar atrás. É arrogante, se acha, tanto que tem uma primeira-dama que é igualzinha a ele, né? É um espelho, acho que se olha um no outro, que se acha milionário, mas se diz pai dos pobres, se acha com condições de ficar viajando pelo mundo com comitivas de 100, 200 pessoas, às custas do nosso dinheiro, fingindo que é um novo rico que mereceu estar ali, se acha um grande negociador quando só faz bobagem. Desde a campanha anunciava que uma guerra se resolve numa mesa de bar e passou a ser desmoralizado pela comunidade internacional. Acha que negociar com relações com os demais países é se aliar ao que existe de pior no mundo em termos de ditadura, de autoritarismo, de desrespeito às populações locais. Então ele realmente, eu não tenho dúvidas de que ele está convicto de que o jeito dele de governar é o jeito certo, que o jeito dele de ser é o jeito certo. Quando você fala em dividir, sim, isso é tática do comunismo, porque o comunismo prega o quê? Eles pregam a igualdade entre as pessoas. Como é que você iguala? Única possibilidade de igualar as pessoas é você deixar todo mundo na miséria. Não existe outra possibilidade, as pessoas são diferentes, os talentos são diferentes, os objetivos são diferentes, tem gente que não quer melhorar, prosperar financeiramente, só quer viver bem, não passar necessidade. Só que quando ele acha que isso é o máximo para ele, tem outro que quer viver bem, que quer viver no luxo. E está tudo certo, se ele conquistar isso de forma honesta, né, trabalhando, gerando emprego e gerando riqueza. Então, assim, você nunca vai ter uma sociedade igualitária se não for na miséria. Então, o comunismo ele caminha para tornar as pessoas miseráveis e poder aí sim dizer
igualei todos, agora vou dar um pouquinho de migalha para cada um, vai continuar todo mundo igual, mas não pode pelo menos acusar o vizinho de ter mais do que ele. O Lula é esse raciocínio, é o raciocínio comunista. Então, nesse aspecto, ele vai continuar dobrando a aposta. Mas eu estou com você, Borgo. Eu acho que existe a possibilidade e que a gente vai caminhar de novo para um Estado de direito, para um Estado de prosperidade, para um Estado de respeito às pessoas, não através, não ainda no governo Lula. Nisso eu não acredito ser possível. A gente ainda vai ter que aguentar o pior para depois buscar o melhor. Ô Cris, em março de 2022, o Lula disse que a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Que se fosse no Brasil, por tudo que ele leu, que ele compreendia, que terminaria a guerra numa mesa de bar, se não na primeira, na segunda, na terceira cerveja. Eu não vi até agora ele propondo tomar uma cerveja com o Trump, né? Ou resolver essa questão com o Trump ele tomando propôs cerveja. Jabuticaba, né? Jabuticaba, né? Jabuticaba ele propôs. É uma boa, Mas né? vocês conseguem imaginar ele tomando cerveja com o líder do Irã? Ou da Rússia, ou da China. É aí que eu vou... Obviamente ele não vai tomar cerveja com... Porque esses outros países têm... Não pode tomar álcool, né? A China não, mas a Rússia e o Irã estão envolvidos em guerras. Obviamente que ele não vai fazer isso. Ele vai tomar uma dura dos líderes amigos lá se ele vier com essa palhaçada. Então, se ele não faz isso com os outros, não vai fazer com o Trump também, que ele considera inimigo, né? Não, mas, Cris, tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. Lula, com essa história do Trump... Né, até o Cláudio estava falando comigo, o Cláudio Cofani, sobre isso, vai usar o mesmo discurso que Hugo Chávez, Maduro, Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini, todos os ditadores usam o mesmo discurso. Estados Unidos, eles querem nos dominar, eles querem nos dominar, a gente não vai se render jamais. Esse discurso já está rolando por aí. Abraçado com a China. Opa! Abraçado não, de quatro. Opa! Né? Mas ele escolheu um inimigo mais forte. O brasileiro tem essa coisa. A gente tem que estar atento com essa história do Trump, viu, Cris? Não, com certeza temos que estar atentos. Mas o que eu estou querendo dizer, não sei se eu me expus de forma correta meu raciocínio, porque eu acabei citando Irã e Rússia, mas serve para a relação que ele tem com o Trump também, né, com os Estados Unidos. O Lula acha que ele é o que ele não é. Ele acha que ele é um grande líder mundial e ele não é. E ele acha isso porque os petistas doutrinados, ou esses que sabem que ele não é, mas que tratam ele por um motivo ou outro como o pai de tudo, como o pai dos pobres, como o pai da diplomacia e tal, ele continua tendo ali dentro da bolha dele esse apoio. Então ele acha que ele é mais do que ele é. Ele não é. Ele não vai conseguir e sim, infelizmente nós, os brasileiros, é que vamos pagando porque o Trump não vai arredar. O Trump é um líder no país dele e é também um líder mundial, até certo sentido. Está aí o resultado de outros países negociando com ele e conseguindo voltar atrás e reverter as tarifas anteriores, né? Não fica as tarifas mais altas. Eu não vejo isso ser possível na diplomacia brasileira do Lula, é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito que sim, após as eleições de 26, com uma guinada dentro do Brasil, a gente consiga reverter o quadro e não tenho dúvidas de que se a gente elege um governo conservador, decente, que consiga conversar, que respeite as regras da diplomacia internacional, que isso seja muito rápido para reverter, depois do Lula, não com o Lula no governo.